Efésios 1, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder, potestade e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós temos diante de nós este maravilhoso texto e que nós temos-lo como inspirado, nós recebemos como palavra tua através desse servo que tu chamaste para te honrar com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu ministério. Paulo foi chamado por ti e foi usado por ti. E a forma como tu usaste para escrever este texto e orar esta oração e nos ensinar assim também a orarmos uns pelos outros, a desejarmos isto para cada um de nós, para a nossa igreja. Louvamos-te. És digno, Senhor, da nossa devoção, da nossa atenção, da nossa adoração, e fazemos isso agora, lendo a tua palavra, meditando nela, rogando, suplicando, Deus, que tu, através da ação do teu Espírito, agraves nas nossas mentes, nos nossos corações. É para a tua glória que pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Lembrar que esta carta que estamos a ler, a estudar, é uma carta para a igreja, uma exposição intemporal, ou seja, não é apenas para uma época fixa, determinada, mas ela é para todas as épocas, após o momento em que ela foi escrita, para todas as eras, todos os séculos, todas as gerações de crentes. Nós temos esse entendimento e é assim que nós nos aproximamos desta carta, deste texto, como uma carta para nós hoje. É uma carta que nos ensina como nos tornarmos o que somos em Cristo. Apresenta a realidade objetiva para todos aqueles que são os destinatários do amor imerecido de Deus. Esse amor que nós não merecemos, mas que pela sua graça e bondade Deus nos dá. Aqueles que foram vivificados em Cristo, e depois esta carta diz-nos como nós podemos realmente tornar-nos aquilo que nós já somos em Cristo. Então a carta mostra como mostrar a Cristo, mostrar a Deus, mostrar aos irmãos aquilo que nós realmente já somos, porque estamos em Cristo. É uma carta que nos encoraja a viver, a praticar a vida cristã, especialmente a partir do capítulo 4. O irmão Carlos Osvaldo, no seu livro Foco do Novo Testamento, ele resume a carta aos Efésios desta forma, destacando os privilégios espirituais. E é assim que começa o capítulo 1, falando dessa posição que os homens e mulheres têm em Cristo. Os privilégios espirituais no Cristo exaltado, que devem levar o corpo, a igreja, ao crescimento em união, à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Então, 3 ideias que estão presentes nesta carta: o crescimento em unidade, a santificação na realidade, isto é, no dia a dia, nos relacionamentos que nós temos na vida real, na vida do dia a dia, pais e filhos, casados, relação laboral, colegas, relação de empregados e patrões. É a realidade, é a nossa realidade, e devemos então aprender com a doutrina cristã, como nos relacionarmos, como sermos mais santos
nos nossos relacionamentos reais. E por fim, no último capítulo, essa conquista na espiritualidade. Lembrar que nós não vivemos apenas na terra, nós temos uma vida espiritual numa outra dimensão e que é infinita para nós. E temos lutas espirituais, então precisamos aprender também com o Senhor como é isso de vencer no mundo espiritual. O versículo 15 que nós lemos, ele começa dessa forma, por isso, e há uma ligação com o que foi dito anteriormente, mas também percebemos aqui neste versículo, no contexto imediato, que há uma ligação com o que está a ser dito logo a seguir. Mas há uma ligação com o que Paulo disse nos versículos anteriores, especialmente de 3 a 14. A razão da oração de Paulo está relacionada com tudo o que ele explicou nesse maravilhoso e rico poema de louvor, de elogio a Deus, a Jesus Cristo, e destacando o que é a igreja. Há ali uma expressão de louvor a Deus pelas bênçãos passadas da eleição, de louvor a Deus pelas bênçãos presentes da redenção, louvor a Deus pelas bênçãos futuras da consumação da história. Lembrar que fazemos parte de uma herança gloriosa, e nesta primeira parte da carta nós somos lembrados a nos concentrar no louvor que surge à medida em que nós compreendemos o que Deus fez por nós em Cristo, não apenas individualmente como igreja, porque este não é o foco de Efésios, não é o indivíduo como um membro da igreja, mas como corpo, como parte de um conjunto. O propósito de Deus em Cristo é fazer um novo povo, e essa é a mensagem de Efésios. A igreja, portanto, surge como uma iniciativa de Deus. Nós só podemos compreender quem somos e ser quem somos verdadeiramente através da cruz, através da mensagem do Evangelho. E a igreja é uma imagem do futuro que nós podemos experimentar agora, em parte pelo Espírito. Então por isso, liga com o que foi dito anteriormente, está relacionado com os versículos anteriores, mas também está relacionado com a informação que vem logo a seguir, no versículo 15 ainda. Fala da fé e do amor dos crentes em Éfeso, versículos 15 e 16. Portanto, o crente fica alegre e grato quando ouve ou quando vê o testemunho de outros crentes fiéis e amorosos. A vida cristã dos outros fortalece a nossa. Então nós temos, como lemos aí, vários motivos. Nós temos boas razões para orar com grata devoção e humilde petição, a fim de conhecer o caráter e o poder de Deus revelados na grandeza de Jesus, que é o Senhor da igreja. Quando nós pensamos, quando nós meditamos no Evangelho, quando nós meditamos em como somos salvos, isso são os primeiros versículos de Efésios 1, nós temos boas razões para orar com grata devoção, com gratidão ao Senhor. E é assim que Paulo ora, com gratidão. Mas também com gratidão porque ele ouve o testemunho dos crentes. Há crentes que ele conheceu pessoalmente, a quem ele teve a oportunidade de ministrar. Foi através do ministério de Paulo que esses homens e mulheres chegaram à fé em Jesus. E ele ouve acerca da fé dessas pessoas, fé em Jesus Cristo, e ou acerca do amor que essas pessoas têm pelos outros crentes. Isso alegra Paulo, ele fica alegre e ele ora a Deus com gratidão. Portanto, a oração esperançosa e constante de Paulo pelos Efésios é que, à luz dos seus privilégios, eles gozem de um conhecimento íntimo da pessoa, do plano e do poder de Deus, conforme revelados e centrados em Jesus Cristo. Ele pede por conhecimento da pessoa de Deus, é isso que ele ora no versículo 17, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é a prioridade na oração de Paulo, é pedir que os irmãos dele, que o corpo de Jesus, ali reunido em Éfeso, conheça Deus, o conhecimento de Deus. O segundo motivo de oração de Paulo aqui é que eles conheçam o plano de Deus. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, Deus chamou e tem um plano para esse chamamento. E qual é a esperança? De ser dele, de ser usado por ele. E também no versículo 18 fala dessa riqueza da glória da sua herança, o plano que ele tem para dar àqueles que são dele, que foram santificados por ele e que são fiéis. Aqueles que ouvem os seus preceitos, que guardam, obedecem à sua palavra.
Ele pede por conhecimento do poder de Deus, versículos 19 a 23, falar aí da suprema grandeza do seu poder. Ele ora para que os crentes conheçam, experimentem o poder de Deus. Esse poder que foi exercido na ressurreição de Cristo, a expressão máxima do poder de Deus, a revelação maior do poder de Deus, é a ressurreição de Jesus Cristo, é a vitória sobre a morte. É tudo o que está à volta da mensagem da cruz, da vida e do ministério de Jesus. O poder de Deus foi exercido na elevação de Cristo ao lugar de autoridade máxima, a forma como Deus o colocou acima de todo o nome, de potestade, poder, domínio e qualquer governante. Jesus está acima e foi Deus que fez isso. E aí uma evidência do seu poder, da sua grandeza. O poder de Deus foi exercido na sujeição de todas as coisas à autoridade de Cristo como cabeça da igreja. É uma demonstração do poder. Como a igreja, ao longo dos séculos, como pessoas se querem submeter voluntariamente a Jesus, querem que Ele seja o cabeça, o líder, é Ele que manda. E essa é uma demonstração ao longo dos séculos de como Deus é poderoso, como Ele tem exercido esse domínio sobre pessoas, sobre famílias inteiras, sobre cidades, sobre países. O poder de Deus é visto então na ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas mediam o poder de Deus pela sua criação. Um dos textos, um dos capítulos que melhor demonstra essa ênfase que os crentes do Antigo Testamento davam à demonstração do poder de Deus na criação é Isaías 40, especialmente a partir do versículo 12. O milagre do Êxodo também é referido como uma demonstração do poder de Deus, os milagres que Deus fez para tirar o seu povo do Egito. Mas hoje a igreja mede o poder de Deus pelo milagre da ressurreição de Cristo. Cristo está vivo e por isso Ele é poderoso. E por isso nós, como Paulo nos ensina, e foi esse o destaque que ele fez na demonstração do poder de Deus, foi a ressurreição de Jesus. Nós refletimos acerca desse milagre da ressurreição de Cristo, porque muito mais estava envolvido do que apenas ressuscitá-lo dentre os mortos, porque outras ressurreições houve. Antes mesmo de Jesus, antes dos apóstolos, em outras épocas da história do povo de Deus, houve ressuscitações, pessoas que voltaram à vida. Então não é apenas o voltar à vida, pois Cristo também subiu ao céu e sentou-se no lugar de autoridade à direita de Deus. É tudo o que representa a morte e a vitória sobre a morte de Jesus, mas esse momento de exaltação, de colocar Jesus acima de todos os outros nomes, de todos os outros personagens da história. É essa exaltação, é essa elevação de Jesus às alturas. Ele não é apenas Salvador, Ele é também soberano. Ele é Senhor. Nenhuma autoridade ou poder humano na terra ou no mundo espiritual é maior do que a autoridade de Jesus. O exaltado Filho de Deus, Ele está muito acima de tudo e nenhum inimigo futuro poderá vencê-lo, porque Ele foi exaltado muito acima de todos os poderes. É isso que nós lemos aqui neste texto, é isso que nós acreditamos. Uma das formas de olhar para este texto é dividindo nessa estrutura que os versículos 17 e 18 nos aparentam ter, conhecer a esperança para a qual Deus nos chamou. Então, lembrar que nós temos algo de muito bom que aguardamos e esperamos que Deus faça conosco ainda hoje. Queremos ser hoje aquilo que, ou nos tornar hoje, nesta era, neste tempo presente, aquilo que fomos destinados e capacitados a ser. O povo de Deus, conhecer o povo que Deus fez de nós, o que é a igreja, a essência do povo de Deus. Versículos 18, a segunda parte, e a partir do versículo 20, conhecer o poder de Deus para aqueles que creem, aqueles que acreditam. Então, 3 assuntos que se destacam nestes versículos. A esperança que nós temos,
quem nós somos e o poder de Deus que está disponível para aqueles que creem. Nós temos que ser cautelosos e não utilizar esta parte da carta apenas para ensinar doutrina ou falar de teoria cristã, de ensino que fica meramente no plano das ideias. Paulo está a orar e a resposta à sua oração é possível porque estas verdades elas são reais. Mas essa resposta será vista em vidas capacitadas para viverem como parte do povo de Deus, demonstrando uma qualidade de vida e um amor que o mundo não pode oferecer. É esta a realidade, é de pessoas sentirem, experimentarem, viverem, demonstrarem este poder que vem do alto para fazer o que Deus quer que elas façam. Isto é na vida real. Isto não é apenas na memória, no plano das ideias, de uso de palavras, mas é na realidade. É de facto e de verdade, é naquilo que se vê, que se testemunha. Portanto, Paulo pede por conhecimento da pessoa de Deus, conhecer Deus, uma vez que nós fomos feitos à imagem de Deus. Quanto melhor nós conhecermos Deus, melhor nós nos vamos conhecer a nós mesmos e uns aos outros. E quanto melhor nós conhecermos Deus, mais satisfatória será a nossa vida espiritual, disse Warren Wiersbe, comentar este texto. É por isso que nesta parte a introdução é por esta razão, por isso, embora haja uma ligeira diferença, na outra oração, no capítulo 3, versículo 14, fica uma ligação evidente aqui, que há uma razão porque que nós oramos e porque que pedimos o que pedimos, porque que esperamos os resultados que esperamos. É resultado daquilo que aprendemos com o Evangelho, aquilo que Paulo explica no capítulo 1, o que é ser igreja. Há uma relação com quem Deus é e com o que Ele fez. A oração serve para trazer a verdade de Deus para os corações e para as vidas, para as experiências, para a realidade do povo de Deus. Conhecendo Deus, nós podemos conhecer-nos a nós. Conhecer pessoas como nós, humanas como nós. Foi Deus que nos criou e criou-nos à sua imagem. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. E é assim que nós podemos também obter uma satisfação na nossa vida aqui na Terra. À medida que nós nos aproximamos de Deus e que vamos conhecendo Deus e deixando-nos conhecer por Ele, por meio da oração, da fé, nós vamos obtendo essa satisfação na nossa vida terrena. Uma vez que nós somos feitos à imagem de Deus, quanto melhor conhecemos o Senhor, melhor nós nos conhecemos a nós mesmos. Paulo desejava que os cristãos de Éfeso compreendessem a grande riqueza que tinham em Cristo. Ele sabia da fé e do amor daqueles irmãos e alegrava-se por isso. A vida cristã tem duas dimensões: a fé para com Deus e o amor para com os homens. E não se pode separar as duas. Contudo, Paulo sabia que a fé e o amor eram apenas o começo. Os efésios precisavam de saber muito mais. Foi por isso que ele orou por eles e orou por nós. E nos ensina a orar. Nós precisamos de mais. Precisamos de saber como pôr em prática nas nossas relações, nas nossas dimensões familiares e profissionais, como é que nós vamos viver este conhecimento de Deus, da nossa identidade e do poder que nós temos disponível. Nas orações de Paulo na prisão, nós descobrimos, estão em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, nós descobrimos as bênçãos que ele queria que os seus irmãos, aqueles que foram convertidos através do seu ministério, que eles desfrutassem essas bênçãos celestiais. Em nenhuma dessas orações, Paulo pede coisas materiais. A sua ênfase está na percepção espiritual e no verdadeiro caráter cristão. Ele não pede a Deus que lhes dê o que eles não têm, mas ora para que Deus lhes revele o que eles já têm. Não falta nada a quem é cristão. E é só perceber isso. Se somos de Jesus, se nós verdadeiramente temos o Espírito Santo, nós temos tudo
o que nós precisamos. É isso que aprendemos com estas orações de Paulo na prisão. Ele podia pedir por libertação, ele podia pedir por conforto, por consolo, mas ele lembra que já tem tudo. Tudo o que precisa para viver uma vida que agrada a Deus. E temos, portanto, muito para aprender com estas orações. Esta é uma delas, oração na prisão de Paulo. A iluminação vem do Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria e de revelação. Isso nós temos paralelos no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, lemos: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É esse o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É o Espírito de Deus que dá entendimento. Não é o nosso estudo, não é o nosso esforço. É a ação de Deus em nós que nos dá essa capacidade de perceber a verdade, de entender a verdade. Em João 14, o Senhor Jesus fala do Espírito. O Espírito dele, o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome de Jesus, representando Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É pelo auxílio do Espírito Santo que nós lembramos do que Jesus ensinou. E ser igreja é essencialmente isso. É pensar em Cristo, falar e cantar acerca desse nome sem igual, dessa mente verdadeiramente inteligente, a mente de Cristo, sábia. Nosso papel é lembrar dele e sermos auxiliados pelo Espírito Santo para lembrarmos de Jesus. João 14, 26. Em João 16, versículos 13 e 14, nós lemos: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E é isso então que nós temos vivido ao longo dos séculos como igreja, e a nossa geração, a nossa igreja vive isso. O que o Espírito Santo nos faz lembrar, o que ele nos anuncia por meio do corpo, por meio de homens que são fiéis ao que está escrito. É assim que o Espírito Santo fala conosco, usando o ensino de Jesus que foi registado para que não se perdesse. Tem sido preservado, tem sido defendido, tem sido cuidado para que não seja maculado, não seja de nenhuma forma afetado pela pecaminosidade humana. A igreja tem esse papel de defender, ser uma coluna e baluarte da verdade. Com a mente natural, o homem não consegue entender as coisas de Deus, a verdadeira realidade. Precisa do Espírito para ser iluminado, como nós lemos em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9. O Espírito Santo revela-nos a verdade da palavra e depois dá-nos a sabedoria para a compreendermos e aplicarmos. É o Espírito também que nos dá o poder, a capacitação para praticar a verdade. Nós fazemos o que fazemos, se fazemos bem, se fazemos conforme Deus quer, porque o Espírito dele está em nós e dá-nos essa habilidade, essa capacidade para praticar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que honra o Senhor. Por isso a glória é dele. Não há mérito nenhum em nós. É isso que nós percebemos, aprendemos, nós movemos-nos nele, nós existimos nele. É ele que nos dá o fôlego da vida e dá-nos a sabedoria e o entendimento da sua vontade. Esta iluminação chega ao coração do crente, como nós lemos no versículo 18, com esta expressão: iluminados os olhos do vosso entendimento. Literalmente este versículo diz assim: os olhos do vosso coração sejam iluminados. Nós pensamos no coração como a parte emocional do homem, mas na Bíblia o coração significa o homem interior, que inclui as emoções, a mente e a vontade. Portanto, o homem interior, o coração, tem faculdades espirituais que são paralelas aos sentidos físicos. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia acerca dessa semelhança entre o homem interior e o homem visível exterior, os sentidos físicos. O homem interior pode ver. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É uma linguagem espiritual do interior, do ser
imaterial do homem. Em João 3, versículo 3, Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É possível ver o reino ainda na carne, porque existe uma dimensão imaterial, espiritual na vida humana. Portanto, o homem interior pode ver, mas também pode ouvir. Por isso Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é ouvir apenas fisicamente, mas tem a ver com essa ideia espiritual, essa ideia imaterial do interior, como está em Hebreus 5. A esse respeito temos muitas coisas difíceis de dizer, de explicar, ou muitas coisas para dizer que são difíceis de explicar, portanto, vos tendo tornado tardios em ouvir. É esses ouvidos do Espírito que é possível haver uma resistência àquilo que Deus diz ao nosso coração, à nossa alma. Então, o ser interior, o homem interior, pode ouvir ou deixar de ouvir, resistir àquilo que lhe está a ser dito pelo Espírito. O homem interior também pode provar no sentido de saborear. Este verbo de sabor, de experimentar o paladar, ele é usado no Salmo 34, no versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Literalmente, saboreia em Deus, mas usa o verbo que é usado para comida. Em todo o Velho Testamento, na língua hebraica, o verbo que está aqui neste salmo, provai, é saboreai, experimentem o paladar da bondade de Deus. E também, na língua grega, há um equivalente. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, fala de experimentar que o Senhor é bondoso. E, de novo, Pedro usa um verbo na língua grega para saborear. O homem interior pode cheirar também. Filipenses 4,18. Recebi tudo, diz Paulo aos irmãos de Filipos, sobre uma contribuição, uma oferta que recebeu. Eu tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, um cheiro suave. A oferta foi como um aroma, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Paulo fala dessa dimensão interior, espiritual, que o crente tem. Há cheiros espirituais. E ainda, segundo aos Coríntios, no capítulo 2, um outro uso dessa ideia de sentir o cheiro espiritual, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, segundo aos Coríntios 2,14. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o perfume, o cheiro do seu conhecimento. Esse perfume de Cristo, essa fragrância de Deus nos crentes. Então o homem interior, ele pode cheirar, mas também pode tocar. Atos 17, 27. A forma como Paulo usa este verbo, ele descreve aquelas pessoas que estavam a buscar Deus, como que tateando, à procura. Tatear é usar o tato, à procura de Deus. O homem interior, o coração, tem faculdades espirituais que são paralelas aos nossos sentidos físicos. É por isso que Jesus, ele usa essa ideia de ouvir, de ver, em Mateus 13. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, ou não ouvem nem entendem. É uma linguagem do homem interior, é uma linguagem espiritual. Isso tem a ver com o Espírito de Deus. A incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais não é culpa da inteligência. Não é culpa da falta de educação, de iliteracia, de não ter ido à escola, de ter sido espancado pelo pai, pela mãe, por alguém. Não é algo físico. Não tem a ver com inteligência. A incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais é culpa do coração. Os olhos do coração devem ser abertos pelo Espírito de Deus. É por isso que nós oramos e precisamos aprender a orar cada vez mais, cada vez melhor,
Porque nós temos boas razões para orar com grata devoção e humilde petição, a fim de conhecer o caráter e o poder de Deus revelados na grandeza de Jesus, que é o Senhor soberano da Igreja. Jesus é a maior autoridade, Ele é o Filho de Deus exaltado, Ele está muito acima de tudo e nenhum inimigo futuro poderá vencê-lo, porque Ele foi exaltado muito acima de todos os poderes. E esta grandeza de Jesus, a grandeza do nosso Deus, Salvador e Senhor Jesus, dá-nos segurança. Se nós entendemos pela fé, se nós ouvimos, se nós experimentamos, se nós tocamos Deus desta forma, se nós saboreamos esta verdade desta forma, nós podemos nos sentir seguros. Não existe nenhum governo na terra, não existe nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor que nos possa prejudicar, que nos possa fazer algum mal. Se nós somos de Deus, se nós somos de Jesus, isso dá-nos muita segurança. Ninguém faz nada que Deus não permita. E se Deus permitir, e se nós o amamos, o que está a acontecer conosco, o que nos fizeram é para o nosso bem. De alguma forma vai nos abençoar. Podemos não entender ainda, mas podemos sentir essa segurança. Porque ninguém faz o que quer, a não ser Jesus Cristo. O que nós fazemos, ou o que outras pessoas nos podem fazer, é aquilo que Jesus permite que seja feito. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está acima de toda a autoridade e poder e domínio que existe na terra. Isto dá-nos segurança. Isto também deve nos dar paz. Não andarmos ansiosos, não andarmos nervosos. Quando nós pensamos no poder de Deus, quando nós nos lembramos do que a Bíblia ensina sobre Jesus, isto leva-nos a sossegar, a ficar tranquilos. Esse é o sinónimo de paz. Eu não preciso ficar nervoso. Eu sei que há alguém muito mais poderoso do que esta pessoa que humanamente tem mais força ou mais autoridade do que eu, que me quer fazer mal ou que me prejudicou. Eu lembro que existe alguém muito maior do que essa pessoa que me prejudicou ou que me quer prejudicar. Então eu posso descansar, confiar no Senhor, sossegar, lembrar que há um Deus, que é Deus, Jesus Cristo. Isso dá paz, dá confiança, andarmos ousadamente confiantes e também alegres. Não deixar que o medo, não deixar que o perigo nos roube a alegria. É perigoso viver, nós sabemos disso. Mas nós podemos sentir essa alegria do Senhor. Porque lembramos que Ele tem o poder de transformar a realidade, de transformar os relacionamentos e de transformar tudo o que é mau em bom, tudo o que nos entristece em verdadeira alegria eterna, infindável. A grandeza do nosso Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo dá-nos segurança, paz, confiança, alegria e ousadia para cumprir a nossa missão. Concluindo, nós podemos perguntar que diferença pode fazer esta oração para nós enquanto igreja. Esta oração que Paulo fez e que no fundo está aqui para nos ensinar a orar, que diferença pode e deve fazer esta oração quando nós a lemos, quando a estudamos? Como é que isto se compara com o conteúdo das minhas orações? Eu quero fazer essa pergunta e gostaria que cada um dos irmãos fizesse essa pergunta. Comparar o conteúdo desta oração que nós lemos aqui em Efésios 1 com o conteúdo das nossas orações, das minhas orações. Como é que esta oração pode moldar a minha oração pela igreja no futuro? Como é que eu vou deixar que esta oração modele, molde, afete a forma como eu vou começar a orar, como eu vou passar a orar pelos outros crentes, como eu vou passar a orar por mim, pelos meus e pela igreja do Senhor. O foco que deve ser dado é na realidade dada por Deus de que através do seu poder nós podemos tornar-nos naquilo que somos. Entender o nosso papel, a nossa essência, a nossa existência, a nossa identidade em Cristo. Esse é o foco desta carta. Eu gostaria então de terminar
fazendo uma oração com os irmãos e gostaria que a oração fosse feita desta vez com os olhos abertos, olhando para o texto bíblico. Então convido todos a abrirem, se ainda não está aberta a Bíblia, em Efésios 1, a partir do versículo 15, e acompanharem com atenção este momento de oração. É um momento em que nós costumamos fazer silêncio. Se já nos aquietamos durante a pregação e devemos estar sossegados para nos concentrarmos ainda mais no tempo de oração. Vamos nos aquietar, sossegar o nosso corpo, olhar para o texto e ouvir. Quem não pode ler, que ouça. Ouça então a oração baseada em Efésios 1, de 15 a 23. Bendito Deus e nosso Pai, Deus soberano e gracioso, Tu és o Deus que abençoa com bênçãos espirituais que ninguém pode roubar ou perder. Tu és o nosso grande Deus, Salvador, e pela Tua infinita graça escolheste-nos antes da fundação do mundo e em amor Tu fizeste-nos Teus filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio da Tua imensa bondade redimiste-nos e pelo precioso sangue de Jesus purificaste-nos dos nossos pecados. Tudo isto para louvor da Tua glória e da Tua graça. Nós damos-te graças pela fé que há entre nós no Senhor Jesus e pelo amor que colocas no nosso coração para com todos os santos, aqueles que, tal como nós, são santificados pela fé em Cristo. Nosso Deus e Pai glorioso, nós pedimos que nos concedas espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de tudo o que Tu nos queres revelar acerca do Teu caráter e da Tua vontade. Nós suplicamos que ilumines os olhos do nosso coração para conhecermos e valorizarmos cada vez mais a esperança que nós temos em Ti, a riqueza da glória da nossa herança, a vida eterna na Tua presença, o eterno descanso das nossas fadigas, das nossas dores e tristezas. Também pedimos que nos ajudes a compreender a suprema grandeza e eficácia da força do Teu poder para conosco, os que cremos. Pedimos que nos dês a conhecer e experimentar mais desse poder que exerceste em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos, nós precisamos conhecer. Queremos aplicá-lo na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, no planeamento do nosso dia, do nosso trabalho, no planeamento e na prática da nossa alimentação, do nosso descanso e do uso dos bens que Tu nos confiaste. Reconhecemos o senhorio de Cristo nas nossas vidas e renovamos o compromisso de nos submetermos à Sua vontade. Nós sabemos que Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade e poder e domínio e de qualquer outro nome que se possa referir na história da humanidade. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Ele é o cabeça sobre todas as coisas, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja e sobre cada um de nós. Por isso, a Jesus seja a glória por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Em Cristo e por Ele nós oramos. Amém.